Boa tarde, quinto ano. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue seu livro. Hoje vamos falar sobre fonemas e letras, palavras com e também I. Às vezes esses sons, são diferenciados. Vamos ver algumas regras de uso. As atividades de hoje estão lá entre as páginas 18, tá bom? Até página 22 no seu livro de língua portuguesa. Antes a gente tem correção das atividades que foram realizadas na aula anterior, E aqui a gente deveria trocar a palavra que estava destacada por outra que tivesse um sentido aproximado, um sentido que fosse parecido. Aqui, arregalar, abrir muitos olhos. Você deveria consultar um dicionário, colocar aí o significado, o sentido das palavras, sabendo que é muito importante. Se a gente conhece o significado das palavras, quando essas palavras são utilizadas no nosso cotidiano, a gente consegue modificar, às vezes, num texto para não ser tão repetitivo, e aí em algum momento a gente põe uma palavra, depois uma outra que possa ter um sentido parecido, e até mesmo para a gente dar sempre as nossas frases, a nossa comunicação, aquele sentido que nós desejamos. Então é importante conhecer sempre o significado das palavras. Página 10, atividades relacionadas ao texto. Então, atividades que você precisa ter lido o texto para poder concluir. Lá na página 16 também, aqui já falando sobre alfabeto, O nosso alfabeto, ele tem 26 letras, início ao fim. Hoje a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa sequência, dessa ordem alfabética. Aqui, também atividades que você deveria ter feito, faça a correção com bastante atenção. Lembrando, coisa super importante, é aqui a gente conhecer e utilizar nas horas necessárias a ordem alfabética. E aí, toda vez que nós tivermos, como aqui, um grupo grande, com palavras iniciadas com C, na hora de separar essas palavras, ordenar essas palavras, de acordo com a ordem alfabética, nós vamos avaliando, analisando a primeira letra entre todas aquelas que a gente precisar relacionar. Então, aqui com C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras com a letra C. Todas começam com a letra C. Então, na hora de colocar na ordem alfabética, eu vou ter que comparar todas. Depois da letra C, eu vou olhar a segunda letra. E aí, eu vou ter que comparar todas essas palavras nessa mesma ordem alfabética. Qual é a letra, sem aqui, considerar C, já que todas essas palavras são iniciadas com a letra C, que vai ser primeiro, de acordo com a ordem alfabética. E aí eu vou assim, letra A, tá vendo? Depois eu tenho letra E, de acordo com a ordem alfabética, A, B, C, D, E. Então, C, e depois o A é a primeira letra, de acordo com essa ordem alfabética. Então, canela. Depois, a próxima entre essas palavras com a letra C, vem a letra E nessa ordem alfabética. Eu tenho aqui, duas palavras com a letra O. E depois, nessa ordem, vem a letra O. Porque eu digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Então, aqui eu tenho que ter esse cuidado. Coloquei lá, letra O. Aí eu tenho que agora olhar a terceira letra, já que eu tenho duas palavras com letra O. E aí eu vou ter que, de novo, analisar. Quem vem primeiro nessa ordem alfabética? A terceira letra aqui é N, a terceira aqui é T. E aí eu dou a sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Olha, tá vendo? Então vem primeiro N. T vem depois nessa ordem alfabética. Por isso, o condicionador
vem antes de cotonete. E assim, você deveria analisar todas as palavras e colocar nessa ordem corretamente. O que é, então, enfim, a ordem alfabética? É a organização de itens de acordo com suas letras iniciais, de A a Z, por uma ordem crescente. Crescente no sentido de ordem, organização desse alfabeto. Então, eu vou crescendo nessa ordem, A, B, C. Existe uma sequência que eu tenho que obedecer, e a sequência está aqui. Então, daí chamamos ordem crescente. O alfabeto, ou como é chamado também abecedário, pode ser definido por um conjunto de letras em que formamos várias palavras que formam nossa língua portuguesa. Somente com essas letras aqui do alfabeto, nós podemos formar qualquer palavra, né, em língua portuguesa. Então, é importante a gente conhecer bem esse alfabeto. O alfabeto ou abecedário é dividido por vogais e consoantes, com um total de 26 letras do alfabeto, e é organizado por ordem crescente da seguinte maneira. E aí nós temos, né, aqui a ordem A, B, C, D, separando, né, vogais e consoantes. Nós teremos aqui, olha, consoantes B, C, D, F, G, até chegar ao Z, nessa ordem. E depois as vogais, que são A, E, I, O, U. E quando precisamos colocar em ordem alfabética, né, geralmente numa ordem de um dicionário, quero pesquisar o sentido, o significado das palavras. E aí eu vou encontrar em um dicionário a organização dessas palavras por ordem alfabética. Se eu quero fazer, sei lá, encontrar o nome de um estudante no diário daquela turma, então o nome daquele estudante também estará ali naquele documento em ordem alfabética. E vários são os documentos, né, que utilizam essa ordem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é necessário conhecer, porque com certeza em algum momento a gente vai precisar utilizar essa ordem. Importante também conhecermos aqui os chamados dígrafos vocálicos. Temos M e o N após vogais, e esse som é totalmente diferente quando temos o M e o N antes das vogais, né? Antes das vogais nós vamos dizer ma, na. O M e o N antes das vogais, eles têm um som, né? O som de M, me, mo, mi. Nós temos o som da consoante mais a vogal. Acontece que quando ele vem após a vogal, nós temos apenas aqui, olha, a indicação de um som nasal. Quando, né, M e N estão após vogais, são apenas sinais que indicam que as vogais que o acompanham são pronunciadas com auxílio do som do nariz. É o que a gente chama de nasal. Quando eu digo in, on, tá? Utilizando aí em algumas palavras, né? Campo. É como eu tivesse apenas aqui a letra A e um tio em cima. Limpo. Eu não pronuncio nem o M nem o N toda vez que eles vierem após vogais. E aí, por causa disso, nós dizemos que temos dígrafos vocálicos, que são essas junções. Nós já conhecemos, né, os dígrafos consonantais, e existem também os dígrafos vocálicos, duas letras, né, um único som. A gente vai ter somente o som da vogal, como se ela tivesse um tio sobre ela. Importante a gente saber o seguinte: para nós nos comunicarmos, utilizamos códigos, né?
E o que são os códigos? São sinais ou um conjunto de sinais utilizados na comunicação. Quando a gente fala ou escreve, né, utilizamos vários códigos. Por exemplo, né, uma placa. Todo mundo que conhecer, né, esse significado vai entender. É proibido bicicleta aqui, olha, né, nessa avenida, nessa rua, nessa pista. Então, eu conheço aqui, isso na verdade é um código, e aí já comunicou algo a mim. Né? Se alguém pega e faz esse gesto, eu já sei que a pessoa está me pedindo, né, para que eu faça silêncio ou para que eu fale baixo. Assim como as cores, né, dos semáforos, ali a gente tem indicação, né, quando pode seguir, quando é preciso ter atenção e parar. Então a gente diz que temos códigos. E assim como é o nosso alfabeto também, né? Aquelas letras vão se reunir e vão gerar palavras, e todos que conhecem esses códigos vão também, a partir dessas palavras, né, desses textos, terem uma comunicação perfeita. Outra coisa que hoje vamos observar, palavras com e palavras com I podem produzir sons diferentes nas sílabas. Por exemplo, temos aqui valente, mas a gente tem que perceber o seguinte: toda vez que esse E estiver de forma bem suave, sendo pronunciado com menos intensidade, vai parecer que a gente pronunciou um I, valente. Né? Na hora de falar, o som é esse. Bate, mas o som, ó, bate. E a gente fala naturalmente, só que no momento da escrita, aqui, olha, a gente vai grafar com E. Mas nem sempre isso acontece. Quando essa letra E, ela tem um som mais forte, né? A sílaba é mais forte, e aí eu vou pronunciar, esse som não vai recair como se fosse um I. Quando eu digo pé, paleta, esses sons são sons, né, com a vogal E bem pronunciada. Eu não confundo com I, não. E aí é mesmo a gente conhecer a forma escrita. Senão, no momento, né, de escrever a palavra, eu posso não conhecer muito bem a forma escrita e acabar escrevendo algumas palavras, em vez de colocar E, colocar I, né? E aí não está de forma adequada. Então é isso, gente. Já já a gente retorna com a próxima aula.